E hoje nós temos aqui o quadro Ouvindo o Especialista. Vamos começar a falar sobre qualificação profissional, hoje recebendo o Marcelo Feres, que é professor de matemática, formado pela Uniflu, doutor também em educação pela Universidade de Brasília, foi secretário nacional de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, responsável também pelo Pronatec e ainda foi secretário municipal de Educação, Ciência e Tecnologia da cidade de Campos dos Goytacazes, ou seja, tem muito chão aí pela frente e muita coisa boa para compartilhar. Boa tarde, Marcelo, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde, Ana, mais uma vez. É um prazer estar aqui, poder estar conversando sobre educação e agora sobre qualificação profissional. Espero que seja produtivo aí para a audiência. Eu tenho certeza, porque a gente precisa falar mais e mais de qualificação profissional. Eu vou até te perguntar o que é a qualificação profissional, porque ela faz a diferença, né, no mercado. Com certeza. Existem várias definições, né, sobre qualificação profissional. Eu gosto da ideia de desenvolver habilidades, desenvolver competências para fazer aquilo que se gosta, porque a qualificação profissional ela tem a ver com uma atividade profissional, Ana. Então, é preciso que a gente esteja fazendo algo que realmente vale a pena. E quando a gente pensa no mundo profissional, os jovens principalmente, são muitas as profissões que existem, mas se você não faz o que gosta, é o seu caso. Quem gosta do que faz, faz muito bem. Então, da mesma forma, tanto os nossos jovens quanto os trabalhadores podem mudar de profissão por meio de qualificação profissional e principalmente sonhar mais alto para ter renda e trabalho num mundo tão competitivo. Verdade. Então, qualificação profissional é isso, é você estar em processo de aprendizagem contínua. Pois é, muito obrigada. Eu realmente amo o que eu faço e sempre estou buscando fazer algo ligado à minha área, buscar também qualificação, que é importante, né? E a gente precisa mais e mais, não só quando a gente já alcança, não é isso, professor? Quando a gente alcança um emprego, uma oportunidade, que a gente deve parar. Não, conseguiu, a ideia é continuar, né? Perfeitamente. Eu acho que essa é a grande diferença num mundo cada vez mais tecnológico, dinâmico. A tecnologia hoje, ela impõe e te dá condições de aprender, você tem cursos online, você tem alternativas. Agora, você falou bem, não é possível a gente parar mais. Mesmo que você já tenha uma atividade profissional, já trabalhe, você precisa continuar se atualizando. Qualificar-se profissionalmente é você desenvolver competências e habilidades. A gente pode dar um exemplo simples. Imagina uma criança que aprende a tocar violão. Qual é a primeira barreira para você aprender a tocar violão? É você querer ou não. Se você não gosta, dificilmente você vai aprender. Agora, a diferença entre competência e habilidade, um é você entender como é que funciona o violão. O outro é você conseguir manipular o violão, ou seja, ter as habilidades práticas. Isso resume o processo de qualificação profissional. Conhecer e praticar. Agora, quando eu não gosto, aí dificilmente eu vou aprender um idioma, dificilmente eu vou aprender a tocar violão. Então esse é o grande desafio, para os jovens principalmente. É preciso que a gente escolha. São muitas as possibilidades profissionais. E daí, fazer aquilo que se gosta é o que tem mais chance de sucesso. Agora, qual é a relação entre a educação básica e a qualificação profissional? Isso é fundamental. A gente não pode pensar que alguém vai aprender uma atividade de caráter técnico se ela não conhece a base. Então, quando a gente pensa na educação básica, a educação fundamental das nossas crianças e adolescentes, são justamente os princípios que vão dar todos os pilares para que essa criança, esse adolescente tenha condição de avançar no seu futuro. Então, conhecer a matemática, saber ler, escrever, conhecer ciência, história, cultura, isso é um conhecimento da humanidade. A partir daí vem um conhecimento da profissão. Então, se não se aprende bem no ensino fundamental, que são os pilares, você na hora de aprender uma profissão, você pode ter dificuldades. Então, a gente recomenda, a prioridade deve ser dada pelos pais. Acompanhem os seus filhos. É importante que eles entendam, compreendam e adquiram prazer em estudar, porque é isso que vai dar maiores chances de futuro para essa criança, para esse adolescente, para esse adulto numa área profissional. Isso aí, isso é muito importante, né, gente? A educação é importantíssima, é um pilar fundamental para a nossa vida. Agora, quais são os tipos, Marcelo Feres, que está aqui com a gente hoje, professor, falando sobre qualificação profissional, quais são os tipos de competências e habilidades mais requisitadas atualmente no mercado de trabalho? Às vezes, quando a gente fala de competências e habilidades, né, ou seja, o saber e o fazer, a teoria e a prática, muitas vezes se pensa que é a dimensão mais prática, a dimensão do fazer ali. Mas temos que lembrar que nós somos seres humanos. Então, antes de mais nada, o ambiente de trabalho, ele prevê que as pessoas se relacionem. Né? Então, é preciso que se tenha liderança, é preciso que se tenha capacidade de dialogar, porque não basta você simplesmente saber desenvolver uma atividade técnica
se no ambiente de trabalho você não é uma pessoa que respeita o outro, que trabalhe cooperativamente com o outro, que possa exercer cargo de liderança. Então existem habilidades e competências que são de caráter mais humano, e essas são as mais importantes, sem dúvida, porque a gente trabalha com outras pessoas, e existem aquelas que são de caráter técnico, e essas têm a ver com a destreza, que depende de experiência, tem a ver com o fazer propriamente dito. Então é preciso juntar essas dimensões com criatividade. E aí eu volto, a educação básica ela é fundamental, porque é isso que dá autonomia. Que um profissional ele tem que continuar aprendendo sempre, ele não pode ficar dependente do que ele aprendeu no passado. Então essa é a realidade em termos de competência que a gente precisa ter. E agora o senhor foi secretário também nacional, né, de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação e também um dos responsáveis pela criação do Pronatec. E como é que o Pronatec ajudou a desenvolver a qualificação profissional no Brasil? Eu tenho muito orgulho dessa experiência, né, de poder estar trabalhando dentro de uma dimensão de realmente uma relevância de uma política pública nacional. Porque o Pronatec foi um programa justamente para estimular a qualificação profissional, a formação profissional no país. E houve muito reconhecimento, inclusive internacional, de que o Brasil deu um passo importante para dar oportunidade a jovens e trabalhadores. Na verdade, o que o Pronatec fez foi, primeiramente, reunir toda a capacidade de oferta de cursos no Brasil, de qualificação, as instituições que fazem. Então, Senai, Senac, institutos federais, universidades, todos aqueles que são experts em como preparar as pessoas para o mundo do trabalho foram chamados, ouvidos e conversou-se sobre as demandas do país. Além disso, o setor produtivo, as empresas, em cada uma na sua área, também foi ouvida para verificar o que precisa ser formado. Não adianta ter muito curso daquilo que não tem oportunidade de emprego também. Então, essa foi uma parte do Pronatec. E depois, foi uma ação voltada para os municípios. Foram mais de 4.500 municípios do Brasil que tiveram curso de qualificação profissional para jovens e trabalhadores, associando a educação. Então, isso foi um momento em que mais de 10 milhões de pessoas tiveram qualificação profissional e conseguiram ingressar no mundo do trabalho. É um desafio sempre, mas é uma oportunidade também. E nós não podemos parar. O nosso país, os nossos jovens precisam cada vez mais de oportunidade. E o Pronatec permitiu isso em todo o país. E o senhor acha que os cursos que hoje existem, eles são atrativos para os jovens brasileiros? Sem sombra de dúvida, assim, a educação profissional, a qualificação profissional, ela tem muitas alternativas. Então, não dá para dizer que todos são, cada um faz a sua escolha. Diferente da educação básica, que ela tem uma formação geral e ela dá os pilares fundamentais da formação, a partir do momento da profissionalização, assim como na escolha de um curso de nível superior, é preciso que o jovem tenha uma decisão a partir daquilo que ele goste mais. Então ele pode ter uma dimensão mais voltada para a área de humanas, ele pode gostar mais da tecnologia, ele pode gostar da informática. Isso é muito importante. Ter um projeto de vida pessoal associado a uma dimensão profissional também é muito importante, Ana. Porque o que dá sentido é você ter um propósito. Não é simplesmente fazer um curso porque o meu colega fez. Ou me qualificar numa profissão porque eu vi alguém ganhando dinheiro com isso. Isso não quer dizer que vale para mim. Tem que escolher qual é a minha pegada, o que eu gosto de fazer, o que eu tenho interesse em fazer. Não adianta você dar um violão para quem não gosta de tocar violão. Então, você tem que saber o que eu gosto de fazer que vale a pena eu colocar minha vida nisso. Estou curiosa, vou pular aqui o script. Gosta de música? Gosta de tocar? Porque já ouvi aí o violão algumas vezes. A intenção é ser mais didático como professor, mas eu gosto sim. Mas é legal essa analogia, muito interessante. Agora, o que deve ser feito para que ofertas de qualificação profissional sejam ofertadas no nosso país? Na verdade, a gente precisa contar, quando a gente pensa em país, a gente precisa contar cada vez mais com a parceria. Os governos, seja de âmbito municipal, âmbito estadual e o próprio governo federal, todos têm que trabalhar em conjunto para criar mais e mais oportunidades para os jovens. Eu vejo que a juventude hoje, eles têm interesse, principalmente em áreas mais dinâmicas, áreas tecnológicas. A própria questão do uso da internet possibilita que se possa aprender, mas não podemos confundir. O fato de se fazer um curso online e desenvolver habilidades práticas é muito diferente. Então, há necessidade de se criar ambientes que possam estimular cada vez mais a prática. Esse é o destaque que eu coloco. Não dá para você considerar fazer um curso online e dizer, já me profissionalizei. Não, é preciso ter a dimensão prática. E para isso você tem que gostar do que está fazendo. Sem isso a gente realmente fica prejudicado. Verdade. E muitos estudantes do ensino médio, eles precisam também trabalhar, né, gente, para ajudar financeiramente as famílias. Como é que a qualificação profissional pode ser uma aliada nesse contexto?
Essa é uma realidade que a gente sabe que no nosso país não são poucos os alunos que estão nessa faixa etária, aí, 15 anos e mais, e que precisam ajudar suas famílias. Mas o fato principal que eu vejo é que a própria qualificação profissional, ela dá um sentido de sonho de futuro para esse jovem. Então, não é simplesmente a educação sob o ponto de vista acadêmico, é justamente ele ter condição de desenvolver novas habilidades e poder buscar o mercado de trabalho. Muitos jovens, pelo fato de estarem na sala de aula, não têm habilidade desenvolvida em termos práticos que possam ser úteis para que eles possam ter alguma fonte de renda. Sem sombra de dúvida, alinhar o estudo acadêmico e também a qualificação profissional pode ser um instrumento fundamental para que esse jovem que mais precisa tenha oportunidades. E eu recomendo sempre, comece com estágio, comece com alguma ação de caráter prático. Não pode ser a motivação, não pode ser financeira, a primeira. Ela tem que ser da aprendizagem. Se ele aprender, certamente ele vai conseguir ter um local que vai valorizar profissionalmente. E a gente viu que o empreendedorismo, ele cresceu muito, né? Depois, principalmente da pandemia, a gente viu várias pessoas buscando investir em seus negócios, querendo criar, né, empresas. Mas eu queria que o senhor falasse sobre a relação da qualificação profissional com o empreendedorismo. A gente não pode mais pensar apenas no modelo de emprego tradicional, né? Ou seja, entender que tudo aquilo que eu estou estudando ou que vou fazer, eu dependo de um emprego, de carteira assinada. Muitas das vezes são profissões novas que nem sequer estão regulamentadas. Então é preciso que haja a oportunidade de você ter mecanismo de produzir, de criar algo. Então você tem toda uma indústria de criatividade, você tem meios de conseguir fazer uma comercialização por meio do empreendedorismo e não ter um chefe, um patrão. Então hoje há pessoas que trabalham para um local e estão em outro. Nós aqui estamos em Campos do Goytacazes, mas certamente é possível se produzir algo que seja vendido para todo o Brasil. Então a ligação entre estar qualificado e ter capacidade de fazer chegar aquilo que você produz, o seu serviço ou o seu trabalho, isso pode chegar em um outro ambiente. Portanto, é preciso ter competências novas, competências de empreender, ser capaz de também pensar no business, por assim dizer, né? Ou seja, como é que eu transformo a minha capacidade de trabalho em algo que também seja rentável, não apenas para um patrão, mas sim para a sociedade como um todo. Olha, se deixar, a gente pergunta mais, viu? Mas o nosso tempo chegou ao fim. Eu quero agradecer mais uma vez a presença aqui do Marcelo Feres, professor, falando sobre essa importante ferramenta que é a qualificação profissional. E eu peço nesse momento as suas considerações finais. Eu recomendo fortemente a você que é jovem, você que é pai, mãe de estudantes, valorize a educação, acompanhe os seus filhos. E você que já está no ensino médio, ou mesmo na idade adulta, tem a sua profissão, continue permanentemente se atualizando, porque a realidade de um mundo cada vez mais dinâmico e também flexível requer que você aprenda sempre. Então, criatividade, trabalho em equipe, flexibilidade e estar sempre se atualizando é fundamental para que você possa ter mais oportunidades de crescimento na sua vida profissional. Essa é uma receita que com certeza vai dar certo para você, se você fizer o que gosta e tiver um projeto de vida.